Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda. Se você não me conhece, eu falo de futebol todos os dias aqui no canal do YouTube, lá no Instagram e no TikTok também, canal do PH.oficial, então já me segue lá pra você seguir todas as informações e acompanhar também o mundo da bola. Bom rapaziada, hoje tem um jogão pra gente falar, pra gente comentar um pouquinho, fazer o pré-jogo. Botafogo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, os dois times aí brigando por uma vaga na pré-Libertadores. Vai ser um clássico carioca muito empolgante pra gente assistir, muito legal. E vamos comentar um pouquinho dessa partida que promete ter muitas emoções. Bom, começando do casa, o Botafogo, que vem de empate no final de semana passado, né? O Botafogo vem de empate assim, sem gols, um empate bem mais ou menos, um jogo pesado, né, contra o Mirassol, um jogo horrível, né, pra quem gosta de assistir futebol, e para quem é torcedor dos times, então, pior ainda, né, ver o time nessa situação. Bom, uma das escalações, prováveis escalações, o Botafogo, eu vou aqui trazer, vou trazer para vocês a provável escalação do Botafogo. O Botafogo aí comandado por David Ancelotti, tá? O Botafogo deve ter retornos importantes, né, do Savarino e do Joaquim Correia, que estiveram fora, né, da semana passada ali contra o Mirassol, por causa de uma lesão, né, o Savarino uma lesão na panturrilha, né, enfim. E voltando, né, retornos importantíssimos, né, o Savarino ali, um craque, vai voltar para esse jogo contra o Vasco, um retorno importantíssimo para o time do Ancelotti, né, e aí o técnico deve vir com a seguinte escalação. No gol, o Léo Link, né, substituindo lá o Neto, que está fora da temporada, né? Isso aí já todo mundo já sabe. Vem com o Léo Link no gol, Alexander Barbosa, David Ricardo, fazendo a dupla de novo, né? Repetindo a escalação do jogo contra o Mirassol. Aí temos uma mudança, né? O Cuiabano começa jogando, né? O Cuiabano que não começou jogando na partida contra o Mirassol, quem começou foi o Alex Telles, né? O Alex Telles vai para o banco. Vitinho na outra lateral. No meio campo repete a dupla de volantes, Marlon Freitas e Danilo, os dois volantes titulares, né? Sarinho agora de titular, voltando a ser titular, né? Estava machucado, estava fora da última partida. Santi Rodrigues, Jefinho voltando também a ser titular, que ele ficou no banco na última partida contra o Mirassol, que eu acho um erro, tá? O Jefinho tem jogado muito bem. E o Cris Ramos lá no ataque. O Botafogo começa na partida passada jogando com o Arthur Cabral na frente, né? E o Arthur é o ponta, né? E, cara, eu acho essas mudanças muito, muito importantes, porque quem tem jogado, quem tem dado certo nesse time do Botafogo, tem que continuar. Principalmente nesse momento, tá? O Botafogo não enfrenta um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem de 2 empates ali, que um deles não merecia ter empatado e o outro merecia até ter ganhado, mas deixou escapar a vitória, que foi contra o Santos. E vem de muita oscilação, cara. O time do Ancelotti vem de uma oscilação muito grande, tá, no Campeonato Brasileiro. E vem se mantendo, né, na classificação da pré-Libertadores muito por conta do G7, muito por conta da classificação dos dois times brasileiros na final da Libertadores, que dá o direito a mais uma vaga na pré-Libertadores e aí dá um alívio maior para esse time do Botafogo. O Botafogo está na 6ª colocação, né, com 48 pontos, né, conseguiu um pontinho a mais no final de semana e tá pressionado, cara, pode muito perder essa vaga. E se perder, a torcida vai ficar mais paciente ainda com o técnico David Ancelotti. A diretoria anda insatisfeita com o trabalho dele, não é por menos, né? O trabalho do Ancelotti não é de se encher os olhos. E vem com uma pressão muito grande para essa partida, que pode definir aí o futuro comando técnico do Glorioso. A diretoria vê com bons olhos uma troca de técnicos, tá? Mas ainda não sabe a definição ainda do futuro do cargo do Botafogo, justamente por não ter opções muito boas no mercado, tá? Eu acho que tem opções que dá para você pensar numa opção melhor, só que uma troca de técnico agora, né, no final de campeonato, pode prejudicar o Botafogo. Então eu não acho que seria uma boa ideia para a diretoria do Fogão trocar o técnico nesse momento da temporada, né? Vamos falar um pouquinho da classificação do Vasco, depois a gente comenta da situação 2, tá? Vai ter dois desfalques para essa partida, né? O primeiro que tomou o terceiro cartão amarelo na pênalti cometida no final de semana contra o São Paulo, né? O Vasco vem de derrota no final de semana contra o próprio São Paulo, né? O São Paulo ganha
razoavelmente bem, e muito por conta, eu fiz um vídeo, se você não viu, tá aí no canal, um vídeo de pós-jogo desse jogo, né? O Vasco vem de derrota pro São Paulo, e essa derrota pra mim tá na conta do Diniz, cara. Eu acho que o Diniz mexe muito mal no time nessa partida, ele faz substituições ali muito desnecessárias, né, no contexto da partida, né? Ele tira o Barros, que estava jogando bem a partida, para colocar o Matheus França, que, com todo respeito ao Matheus França, não tem feito absolutamente nada para esse time do Vasco, né? Ele tira o Nuno Moreira para colocar o Verratti. Eu acredito ser uma substituição ali, pensando em tentar fazer gol logo, né? E o Verratti, claro, é um ótimo cabeceador, porém, com a vinda do Verratti pro time, você ganha a possibilidade, né? Ganha não, né? Ou perde, enfim. Perde, na verdade, a possibilidade de jogadas de meio campo, que estava dando certo no primeiro tempo do Vasco, né? O Vasco tem as melhores chances do jogo no primeiro tempo, né? Merecia ter saído com a vitória no primeiro tempo contra o São Paulo, justamente por conta do meio campo. O meio campo do Vasco estava funcionando muito bem, tá? Eu gostei muito da escalação que ele repete, né? O Tietê, Barros, que deixa eu descer, ele repete o Tietê, Barros e Felipe Coutinho. Eu gosto muito dessa formação. O Felipe Coutinho ali tá jogando quase como um box, né? Descendo e subindo, né, nas intermediárias ofensiva e defensiva. E o Coutinho, ele tem momentos do jogo que ele vai buscar o jogo lá atrás, né? Com o Léo Jardim. Então ele tem feito essa função de um box-to-box, né? E, cara, isso é muito importante pro time do Vasco, que a parte criativa ganha muita qualidade técnica. E a escalação do Barros, cara, o Barros tá jogando muita bola nesse time do Vasco. O Vasco, que antes da partida do São Paulo tava com 4 vitórias seguidas, né? Sendo que nos últimos 12 jogos, né? Nos últimos, na verdade, 13 jogos, né? Contando desse do São Paulo, tem apenas 2 derrotas, uma pro líder do campeonato e essa última pro São Paulo, né? E 4 empates, né? Ou seja, são 8 vitórias em 13 jogos, desculpa. Então a sequência é muito boa do time, né, do Vasco da Gama, que vai ter suspensos. Então quem deve substituir, né, o Nuno Moreira é o próprio Andrés Gomes, que começou jogando a partida passada, né, e vai voltar, né? Ele deixa de ser aquele centralizado, né? Ou melhor, ele pode até jogar como centralizado, aí depende muito. Aqui a escalação do GE coloca ali num 4-3-3, mas eu acredito que o Vasco deve jogar muito mais num 4-4-2, tá? O Ryan jogando mais centralizado ao lado do Verratti, tá? Eu acho que o Ryan deve começar jogando ali como um segundo atacante, né? Ao lado do Verratti, que é a função que ele tem feito né, no time do Diniz. Eu acho que o Vasco ganha muito com isso, tá? Eu acho que o Vasco é mais centralizado, ele funciona melhor. Essa é a minha visão. O time do Vasco, nas últimas partidas que tem ganhado, o Verratti estava com o Ryan jogando centroavante, jogando quase um segundo atacante, jogando centralizado, obviamente. Ele cai às vezes suas pontas, né? E eu acho que a escalação ganha o Vasco. Ele vai com o Verratti para tentar essas jogadas de bola aérea, né? Que eu acho que é muito prejudicial para o Vasco, tá? Pensar em estilo de jogo. Eu acho que o Vasco perde muito, né, com qualidade. Depois você vai pegar a estatística, até falei no pós-jogo da semana passada, no final de semana contra o São Paulo, eu falei isso no pós-jogo, né? O Vasco, antes, né, do Verratti entrar, tinha 11 cruzamentos no jogo, e depois do Verratti entrar, teve 22, ou seja, se dobrou o número de cruzamentos, né, com o Verratti em campo, né? A gente ficou no total da partida com 33, né? Então, no primeiro tempo você tinha 11, e no segundo tempo você tem 22 com a entrada do Verratti. Eu acho que você perde muito, né, do meio campo, é isso que eu falei, né, anteriormente, né? Eu acho que a jogada de meio campo é o que o Vasco tem saído melhor. Os gols do Vasco têm se saído mais com jogadas de meio campo ou até com pressão do adversário. Eu acho que você, colocando o Verratti, você perde muito essa do jogador. Mas, enfim, falando um pouco, o Paulo Henrique é um desfalque importantíssimo para a equipe do Paulo Henrique, que tem sido dominante, talvez o melhor lateral direito do Brasil atualmente, né, o Paulo Henrique, que é muito bom, muito veloz, e vai substituir pelo Puma Rodrigues, que é inferior tecnicamente, mas também não faz uma temporada ruim, tá? O Puma Rodrigues, ele começa mal, mas aí o time Vasco inteiro começa bem mal, e depois ele vai melhorando, ele até chega a jogar na esquerda, né, quando o Pitão estava machucado, e ele faz boas partidas, tá? Eu não acho que ele foi ruim, não. Agora ele vai jogar direito para substituir o Paulo Henrique, que está suspenso, tá? Essas são as mudanças da equipe do Vasco.
Como eu falei do Verratti, né, ele vai jogar nessa partida. Eu não gosto, tá? Eu não gosto da escalação do Verratti. Eu acho que ele devia jogar, começar no banco e colocar o Ryan lá na frente com o Andrés Gomes, e na outra ponta você o jogador, talvez até o David, tá? Eu acho que o David poderia. Ele não entra, tá? O David não entra bem contra o São Paulo, mas eu acho que ele poderia ser uma boa, porque o time do Botafogo é um time muito físico, tá? Um time que tem uma das características desse elenco do Botafogo, um elenco que tem a física muito forte. Então eu acho que se você tirar o Verratti e colocar um jogador com um porte físico melhor, mais veloz, né? Eu acho que você pode ganhar até na marcação, né? Então eu acho que poderia funcionar melhor. Tem uma dúvida no meio campo, né? O Barros ou o Hugo Moura, mas acho que deve jogar o Barros mesmo pela fase. O Barros tem jogado muito bem. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse meu pré-jogo, tá? Dessa minha análise da partida. Eu espero, como eu falei, um confronto bem pegado, bem difícil para os dois lados, um confronto de um nível físico exigido muito forte, e que vença o time com mais empenho, o time com mais desempenho, né? E acho que vai ser um confronto muito bom para a gente assistir. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, que é muito importante para mim, né? E de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Estou gravando vídeo todos os dias para vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok e no Instagram também, @canal do PH.oficial. Então já me segue lá para você não perder nada. Valeu!